Fala galera, tudo bem com vocês? Tô de volta, hein? Depois de um tempinho sem postar, agora eu tô de volta postando para vocês. E hoje a palavra vai ser somos todos filhos. Como eu prometi para vocês, estarei falando sobre paternidade. Tudo começa com a vida de Adão. Deus cria o mundo, cria Adão, um filho como um filho para Deus. Adão era filho de Deus. Assim como todos nós somos filhos de Deus, Adão foi o primeiro filho de Deus na terra. E tudo começa com a paternidade ali, com Adão. Tudo começa quando Deus cria Adão. Tudo começa quando Deus dá amor a Adão. Tudo começa quando Deus corrige Adão. E então, com essa liberdade de Adão, com a liberdade que Adão tinha com sua esposa Eva, eles decidiram comer do fruto proibido. E todo esse pecado de Adão, a atitude de comer o fruto proibido da árvore da verdade, faz com que esse pecado reverbere por toda a humanidade. Gerações sofreram por conta desse pecado. A correção de Deus, ela pode ser imediata ou pode ser postergada. Vamos colocar como o pecado de Caim ter matado Abel. Uma geração sofreu após Caim ter feito isso por conta da inveja. Por conta do pecado de Adão e Eva, as mulheres começaram a sofrer o parto. Começaram a sofrer por conta de uma atitude que eles tomaram errado. Os homens tiveram que começar a lavrar a terra. Gerações sofreram por conta do pecado de Davi, por ter traído um guerreiro, por ter feito esse guerreiro ir para a frente e ele morrer na frente da guerra, por ter um filho com essa mulher. Gerações sofreram por conta desse pecado. Entendam que Deus é um Pai justo. Entendam que Deus, ele nunca aplicará justiça onde não precisa ser aplicada. Ele jamais aplicará correção onde não precisa de correção. Eu separei para vocês 2 estudos, curto, eu resumi o máximo possível. E um deles vai falar assim: pode-se evidenciar que a ausência da figura paterna tem afetado significativamente todas as fases de desenvolvimento humano. Considerando os dados obtidos, foi possível observar que a ausência paterna pode influenciar de forma negativa na vida do indivíduo, ou seja, fazendo com que ele cresça com sentimentos de desvalorização, abandono, insegurança e baixa autoestima. Aqui nós estamos falando com a falta do pai em casa, com a falta da figura paterna, tá? Em outro artigo que eu peguei, ele vai falar o seguinte, que ele vai moldar os comportamentos. Então ele vai moldar a modelagem de comportamento. Os filhos aprendem muitas habilidades sociais, emocionais e comportamentais, observando como seus pais lidam com situações diversas. A presença ativa de um pai pode proporcionar um exemplo positivo de como gerenciar emoções, resolver conflitos e interagir de maneira saudável com os outros. Desenvolvimento de identidade de gênero, autoestima, autoconfiança, habilidade de comunicação e empatia, resolução de problemas, equilíbrio e diversidade, prevenção de problemas de saúde mental. E é claro, aqui eu estou falando de pais que fazem parte da vida dos teus filhos, que fazem parte da rotina dos seus filhos, que são exemplos. Mas nós vamos ter também aqueles pais que não são exemplos de nada, e vamos ter os pais que abandonaram seus filhos. E assim como a gente está falando sobre habilidades e sobre autoestima e autoconfiança dos filhos que têm o pai presente, imagina aqueles que não têm o pai presente, que não tem como uma figura paterna, alguém ali para ajudá-lo, para poder colocá-lo no eixo. Então, nesses momentos é onde nós devemos nos apegar ao Pai Eterno. Hebreus 5-6. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Vem do 7-12, olha só que incrível essa parte. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige?
Mas se estão sem essa correção, da qual todos se formaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Olha que forte isso. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Se Deus é um Pai justo para nos disciplinar, se Deus é um Pai justo para nos trazer luz aos momentos onde precisamos de luz, para nos trazer a calmaria quando precisamos de calmaria, para nos trazer disciplina e correção quando precisa de correção. Olha só que forte que fala assim. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Homens, sejam pais santificados na graça de Deus. Sejam homens cujo coração seja o único adorador, seja Deus. Homens, tenham na sua mente que Deus é o único que pode trazer santidade para a tua vida, que pode trazer alegria para a tua vida. E através de você, outros homens e mulheres serão criados, serão fortalecidos através da tua mão, da tua correção, porque Deus está te usando para fazer isso. Entenda que como pai, como figura paterna, você pode fazer coisas que nenhuma geração fez, porque você decidiu viver de acordo com a palavra de Deus, porque você decidiu ser figura de homem fiel, figura de um homem servo, figura de um homem correto, de um homem que busca a presença de Deus, que busca fazer o correto, que busca fazer as coisas certas na vida. Seja você canal de bênção para os teus filhos, para aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para que você seja figura paterna. Não espere que outra pessoa venha exercer essa função na vida dos teus filhos. Não espere que outra pessoa venha exercer a função paterna na vida dos teus filhos, porque você deve ser. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você passou, não sei se você é divorciado, não sei se você é separado, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que a presença de Deus pode fazer com que milagres aconteçam e que você seja uma figura paterna, e que você seja um pai diferenciado e que você possa fazer diferença na vida dos outros. E quando eu falo isso, não só na vida dos teus filhos, porque através da figura que você mostra para os teus filhos, eles vão mostrar para os amigos dele. Olha só como isso é um looping. Você demonstra para os teus filhos demonstram para os filhos dos outros. E assim vai criando uma cadeia de mudanças. Porque você decidiu ser diferente. Você decidiu ser uma figura de Deus aqui na terra através dos seus filhos. E não só isso, através da vida de outras pessoas. Você pode fazer diferente. Você pode ser um líder de excelência, mesmo que você ainda não tenha filhos. Você pode ser um homem de excelência, você pode ser um patrão de excelência, você pode ser um funcionário de excelência e mostrar que você está findado na palavra de Deus. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem esta correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Faça parte da disciplina, faça parte da correção de Deus, para que os seus dias, para que a sua vida, para que o seu coração seja moldado na presença de Deus. E não se molde ao mundo, não se molde às
aos padrões humanos, se molde na vontade de Deus, se molde na presença de Deus, porque Ele pode fazer através da sua vida. Só Ele pode mudar quem você é, só Ele pode tratar aquilo que ninguém trata, só Ele pode mudar a história que estava findada, só Ele pode mudar a história que já estava perdida. Que você seja luz, que você seja bênção na vida do seu próximo, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.